Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vocês pediram e eu estou aqui para ensinar você uma redação que aprova. E para você chegar nessa redação que aprova, eu vou te ensinar como estudar para redação. Então, vou te dar 5 dicas incríveis que vão fazer você aprender definitivamente a estudar para fazer a sua redação que aprova. Então, se você está se preparando para prestar algum concurso, ou um vestibular, ou o Enem, né? E você deve certamente estar se organizando aí quanto ao que estudar para cada área aí de conhecimento, certo? E é bem provável que você já tenha dedicado um tempo para cada disciplina e pretende gabaritar as suas questões objetivas. Acertei? Bom, então vamos lá. Mas a pergunta é: se você está estudando para a objetiva, tudo bem. Mas quando o assunto é o texto escrito, você tem se preparado adequadamente e você sabe de fato estudar para fazer uma redação que aprova? Olha, não é incomum que muitos estudantes não saibam como estudar para um texto escrito, tá? Ainda que ele seja uma parte super importante do exame. E é por isso que nessa aula eu vou te mostrar 5 incríveis dicas que vão ajudar você a estudar e mandar muito bem na sua redação. Então vamos lá, porque agora o negócio começa efetivamente. Prof. Carla, todo dia, gente, todos os dias eu recebo mensagens assim: Prof. Carla, como eu devo estudar para redação? Então, assim como qualquer outra matéria, fazer uma redação que aprova necessita de bastante prática para conseguir sair bem. Porém, para alguns estudantes, é realmente difícil saber por onde começar, né? E quando o assunto, o texto escrito, fica mais difícil ainda. Portanto, é por isso que eu separei essas 5 dicas que vão te ajudar a se guiar aí, né? E, enfim, saber como estudar para redação. Então, confere comigo aqui todas essas dicas e fica comigo aqui até o final, né, desse vídeo. E não se esqueça de dar um like aqui, beleza? Primeira coisa: leia com cuidado o edital. Essa é a primeira regra. É a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a estudar para a redação do seu concurso. Antes de qualquer coisa, tá? Você tem que ler o edital, porque é lá que você vai encontrar todas as informações referentes do que será cobrado na redação, se vai precisar de título ou não, quantas linhas são necessárias, né, para aquele concurso. Tem concursos que cobram 30 linhas, tem outros que cobram 25, outros que cobram 15, outros que cobram 10. Então, você vai ter o conhecimento disso lá no edital. Também é no edital que você saberá se será um conteúdo de atualidades, né? Que tipo de conteúdo será, se será uma dissertativa argumentativa, se será uma expositiva, enfim. Tudo está no edital do seu concurso, então por isso você tem que ler para você se preparar de forma correta, tá? E além de tudo isso, é no edital que você encontrará as informações referentes do que será cobrado na redação e como conseguir produzir um texto que as alcance, né, de maneira satisfatória. E além disso, você verá como acontece a correção da redação que você fará, tá bom? Porque eles normalmente explicam lá quanto vale, qual é o percentual, enfim, da nota da redação. Então, tudo isso você encontra no edital, perfeito? A segunda dica incrível que eu te dou para você aprender efetivamente a estudar uma redação, a estudar para redação e fazer uma redação que aprova, é você fazer 2 redações por semana, tá? Então, essa é a minha segunda dica, né? Fazer as 2 redações por semana, e é isso mesmo. Se você quer que algo seja feito com excelência, é necessário treino e treinar muito, inclusive, tá? Então, programe-se, faça aí 2 redações por semana nos moldes do concurso que você fará. Mas é claro, né? Se você conseguir escrever mais, melhor ainda, né? Porque afinal, quanto mais você praticar, maiores serão as chances de você tirar uma nota realmente alta na redação e assim aumentar toda a sua média no seu concurso, tá? A terceira dica incrível para você fazer uma redação que aprova é treinar a redação com vários eixos temáticos. Tá? Então, para treinar, para fazer uma redação que aprova, você sim deve praticar com várias propostas e os eixos temáticos distintos. Isso porque você só vai conseguir saber qual é o tema da sua redação lá no dia da prova. Então, você precisa estudar não por tema, mas por eixos temáticos. Ainda que a redação tenha
que ter aí mais ou menos, né? Tem aí mais ou menos o mesmo formato de sempre, isso é, né? 4 parágrafos, sendo um de introdução, 2 de desenvolvimento e um para conclusão, são os eixos temáticos que vão exigir que você argumente de maneira bastante particular. Você vai conseguir enriquecer todos esses pontos da sua redação: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma forma muito original. E é por isso que, se você treina, por exemplo, com temas específicos, você não consegue selecionar dados, fatos e exemplos para que você vai precisar usar, por exemplo, num tema diferente. Quando se estuda por temas, você fica perdido nos dados. Quando se estuda por eixos temáticos, né, você consegue concretizar melhor a quase todos os temas dentro daquele eixo temático, tá? Então, por exemplo, se você estuda por tema, isso pode comprometer todo o seu texto caso você tangencie aí a proposta, tá? Então, a ideia é você estudar ali eixo temático da saúde, daí eixo, né, tudo que você pode citar. Qual é o artigo da Constituição da saúde, por exemplo, que fala, né, da saúde e que você pode utilizar em todos os assuntos que cair na sua redação num tema de saúde. Pode ser vacina da Covid, pode ser aí a questão do movimento anti-vacina, pode ser a questão das filas no SUS, pode ser a questão da privatização do SUS, enfim, tá? Tudo que falar de saúde vai envolver aquele artigo da Constituição. Por isso, não estude por tema, estude por eixos temáticos. A minha quarta dica é: grave na memória algumas citações famosas, tá? Essa dica, ela é muito importante porque ela vai te ajudar a enriquecer o seu repertório sociocultural, tá? Isso porque, em uma redação que aprova, ela deve apresentar e fundamentar argumentos que defendam o seu ponto de vista. Mas para você conseguir gravar citações, você precisa pesquisar muito ou então assistir as minhas aulas disponibilizadas no YouTube. Sim, eu te ajudo a cortar o caminho. Então, na hora de escrever as redações de diferentes eixos temáticos, use pensadores, escritores que vão enriquecer o seu texto. Quanto mais você usar essas frases, mais fácil será de lembrar lá na hora do exame. Então, pratique usando quase sempre as mesmas citações dentro dos eixos temáticos. Então, para facilitar a memorização, você pode usar citações coringas, né, para cada eixo temático, seja na saúde, seja na educação, seja na tecnologia. A quinta dica incrível para você fazer uma redação que aprova é: veja filmes e séries. Isso, para você melhorar o seu repertório sociocultural. Porque uma redação, uma das características de uma redação de qualidade que te coloca dentro das vagas é a apresentação de um vasto repertório sociocultural. E isso inclui fazer ligações entre o tema da redação e outras disciplinas, como a geografia, como a história. Então, quando você faz a ponte ligando a proposta a uma contextualização histórica, por exemplo, você enriquece muito o seu texto e a defesa do seu ponto de vista. E para sempre aí melhorar o seu repertório sociocultural, a minha dica é que você sim veja filmes e séries. Afinal de contas, é muito bom estudar, né, aí vendo filmes, né, fazendo algo que parece ser um lazer, e né? Então, algumas séries você consegue encontrar facilmente na Netflix e que apresentam conteúdos que poderão te ajudar em diferentes eixos temáticos, como, por exemplo, o Império Romano, Guerras do Brasil, .doc. Também tem um outro documentário chamado Explicando a Mente, ou aquela série de Adolescente Sex Education e várias outras que podem te ajudar com isso. Bom, espero que você tenha gostado aqui da nossa aula de hoje, né? E agora você tá chegou o momento de você praticar, né? Praticar os seus estudos da redação. Mas só mais uma dica final aqui, que é uma dica de ouro para você. Quando você for estudar para fazer uma redação, você não precisa ler todos os jornais, todas as revistas. Não faça isso, porque eu sei que você tem pouco tempo e eu quero que você utilize o seu tempo da maneira mais efetiva possível, não perdendo tempo de maneira alguma. Então, como que você vai fazer? Você vai estudar, você vai assistir os nossos vídeos aqui do meu canal do YouTube, tá? Que fala sobre os temas e eixos temáticos de redação, que nós temos aqui sempre as atualidades que nos envolvem
envolvem o nosso estudo. Lembrando que as minhas aulas de atualidades não são apenas manchetes. Eu contextualizo, uso história, geografia, sociologia, para você compreender e para ficar cada vez mais rica a sua redação. Mas se você prefere e quer complementar aí com leituras, a minha grande dica é que você leia um jornal que é gratuito, que está na internet, chamado Politize. Ele traz muitos temas legais, é gratuito, traz citações, contextualização histórica e tá ali para você. Com certeza, né, ele vai te ajudar. Inclusive, a proposta é justamente fazer uma educação, divulgar a educação política entre os brasileiros. Mas se você não tem tempo para ler, mas você quer consumir informações, a minha dica é que você ouça podcasts. Eu não sei se você já tem esse hábito, é um hábito que cresce cada vez mais entre os brasileiros. Eu mesma sou uma grande consumidora de conteúdos em podcast, né? Eu vivo sempre na correria, então eu tô lá, né, cuidando do meu filho e ouvindo um podcast, né, ali lavando a louça, varrendo a casa, ouvindo um podcast, dirigindo, ouvindo um podcast, tá? E daí dentro dos meus, das minhas indicações de podcasts, tá? Eu tenho um que é específico de redação chamado Da Ideia, né, de dar a ideia, muito legal, você pode baixar aí. Também você pode ouvir um outro podcast chamado Mamilos, tá? É o Mamilos, que é o podcast de peito aberto, bem interessante. Ele também traz muitas questões das discussões da contemporaneidade no Brasil, que facilita muito o estudo de quem está se preparando para fazer uma redação que tem argumento, que tem discussão, enfim, tá? Nós também temos o aplicativo do Nexo Jornal, né? Que também, o Nexo Jornal, infelizmente, ele não é aberto, ele precisa ser assinado. Também é um outro jornal que eu gosto muito para montar, inclusive, as minhas aulas. Eu utilizo o Nexo Jornal, mas ele tem o seu podcast que se chama Durma Com Essa, tá? O podcast é livre, então você pode utilizar o podcast todo dia, no finalzinho da tarde. Eles falam sobre as principais notícias do dia, o que facilita, em 10 minutos eles resumem o dia, o que você pode consumir rapidamente e ficar sempre atualizado e pronto para fazer a sua redação dentro aí da questão das atualidades, que vai com certeza entregar muito conteúdo para você e que você vai conseguir argumentar. E para finalizar aqui, né? Eu falei que ia dar uma dica de ouro, mas eu vou te dar 2 dicas de ouro, tá? A outra dica de ouro é que você pegue um caderno, aqueles cadernos de 10 matérias, né? 10 matérias ali, e separe por eixos temáticos, um de saúde, um de educação, um de política, tanana, e tudo que você for estudando dentro de um determinado eixo temático, você vai anotando para você formar o seu próprio material, e sempre que você for fazer uma redação que esteja dentro de algum daqueles daqueles eixos temáticos, você recupera esse teu material facilmente e compõe a sua redação, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Faça seus comentários aqui, porque é sempre importante pra gente saber o que você tá pensando, o que você dê dicas de melhora, inclusive, para o nosso conteúdo aqui, que o nosso objetivo é sempre melhorar para você. Um grande beijo e até mais!